E muitas vezes alguns pais acabam deixando crianças com conhecidos, vizinhos ou amigos próximos para realizar algum compromisso, ou muitas vezes até sozinha. São nesses casos que na maioria das vezes acontecem os abusos. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o Rogério, que é conselheiro tutelar, e ele vai fazer um alerta aos pais. Rogério, essa prática que a gente vê que é muito comum, às vezes os pais vão realizar alguma coisa, só vou deixar um tempinho. E daí futuramente vai saber que aconteceu um abuso, que aconteceu alguma negligência diante da criança e do adolescente. Isso é muito comum aqui no conselho? Sim, a gente atende esse tipo de situação constantemente. Então é importante os pais estarem atentos a esse tipo de comportamento, porque a criança fica exposta a qualquer tipo de risco, né? E como você mencionou, a situações em que pode acontecer, inclusive, abuso. E fala pra gente quais são, assim, alguns dos sinais que a criança que foi deixada sofreu abuso. Quais são os primeiros sinais que a criança apresenta? A criança vai manifestar para alguma pessoa, geralmente no ambiente escolar. Então a gente acaba recebendo esse tipo de alerta das escolas, mas é importante a família também estar atenta a alguns sinais que a criança pode dar, como mudança no comportamento, mudança nas suas condições físicas. Então a família precisa estar atenta. E além dessa questão de deixar com alguém que é conhecido ou próximo, muitos pais deixam sozinho, a criança sozinha também em casa. Isso também aumenta muito o risco, né? Exatamente. Então a criança pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer um acidente, alguém pode inclusive raptar essa criança, pode acontecer um abuso sexual por uma pessoa mal intencionada. Então é muito importante a diligência dos pais em relação a esses cuidados. E se alguém souber, né, de alguma criança que é colocada nessa situação pelos pais, de que forma denunciar, de que forma comprovar isso? Pode denunciar também aqui no Conselho Tutelar, né, nos telefones que estão disponíveis para a população. Pode vir presencialmente fazer a denúncia. Ainda que queira fazer anônima, a pessoa vai ser totalmente preservar o seu anonimato. E também pode ligar no Disque 181 ou Disque 100. E fala pra gente de que forma, se realmente for identificado que essa prática dos pais é constante, de que forma eles podem ser penalizados? Em primeiro momento, a gente vai fazer orientações e, se for o caso, a gente pode até aplicar uma advertência. Se a situação for muito mais grave, os pais podem ter responsabilização penal sobre esses fatos. Inclusive, perder a guarda da criança. Pode chegar a acontecer isso, né? Não é a intenção do Conselho Tutelar esse tipo de medida extrema. A gente primeiro vai orientar e aplicar as medidas cabíveis, mas pode chegar sim. Mas então, como você disse, né, fica aí o alerta para que os pais não negligenciem aí as suas crianças e seus adolescentes. Justamente, o importante é que as crianças sejam amparadas e protegidas. A criança sozinha está desamparada.